só participa mesmo presencial. Legal. Pessoal, estamos gravando aqui, tá bom? Que essa aula aqui vai subir depois. Vamos orar aqui rapidinho, que alguns irmãos vão entrar daqui a pouco. Senhor, obrigado por hoje, obrigado por esse portal de Rocha Kodesh, obrigado porque o Senhor está nos dando a chance de ouvirmos a Tua palavra e de recebermos o direcionamento para esse tempo. Obrigado, Senhor, pela vida do Júnior, pela vida da Aline que está aqui, obrigado, Senhor, pela vida da Irene, da Claudete, pela vida dos irmãos que vão entrar e vão assistir mais para frente. Senhor, eu oro para que o Senhor venha nos trazer revelação, sabedoria, discernimento, entendimento, para que nós não sejamos enganados, porque a Tua palavra diz que nos últimos dias, o engano que sobreviria, se possível, enganaria até os eleitos. Então, que o Senhor nos conceda, Senhor, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu amor, para que em Cristo Jesus nós possamos acessar a luz que precisamos e não errarmos, Senhor, nas decisões e não sermos emocionais nos caminhos que devemos tomar, porque o Senhor diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e diz ainda que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio e que possamos andar reto na Tua presença. Porque nesses dias o Senhor está fazendo separação entre os que servem ao Senhor e os que não servem, conservando-os em pé no dia do juízo. Senhor, fala conosco mesmo, por favor. Dá sabedoria aos meus irmãos, guarda os seus pensamentos, os seus corações, guarda tudo aquilo que concerne ao nosso nome, aquilo que tem relação com o nosso propósito, guarda nossas famílias, nosso trabalho, nossas finanças, guarda, Senhor, nossos animais, guarda tudo aquilo que o Satanás pode tentar atacar e nos distrair nesse tempo. Eu peço, protege-nos e nos dá clareza, Senhor, por favor, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é verdade, e que nós sejamos agora fortalecidos no Senhor, e que possamos receber a liberação desse tempo em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Shalom, Claudete, seja bem-vindo, eu não tinha cumprimentado você ainda. Shalom. E vamos nessa. Pessoal, antes de eu adentrar diretamente em algo, né, vocês estão vendo aqui a exposição do PowerPoint, eu quero falar um pouquinho para vocês aqui a respeito do período no qual nós estamos. Nós estamos nessa transição do mês de Tevet para o mês de Shevat, conforme vocês estão vendo aí no slide. Se você não estiver vendo, então só presta atenção no que eu vou te falar. E a tribo, irmãos, desse tempo é a tribo de Aser. E o que é interessante nisso é o que Jacó disse quando abençoou as tribos. Eu não sei se você lembra-se do texto de Gênesis, mas quando Jacó, ele abençoa os seus 12 filhos e morre, ele libera uma palavra para cada uma dessas tribos. E a palavra que ele liberou lá para Asher, né? É Aser para nós. Bendito seja Aser dentre os filhos de Israel. Seja favorecido dos seus irmãos, e mergulhe em azeite o seu pé, seja de ferro e bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias, durará a tua paz. Aqui, irmãos, eu li esses dois trechos aqui, porque uma parte está em Gênesis capítulo 49, e a outra em Deuteronômio 33, 24 e 25. Então, o que eu quero trazer para os irmãos aqui é uma compreensão simples. É que a Escritura, ela nos ensina que a história é cíclica. Então, basta que eu conheça os padrões de Deus para saber quando as coisas tornam a acontecer e como eu tiro proveito disso na hora de desenvolver a minha caminhada. Então, antes de qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, você levanta a sua mão aí, você comenta aí alguma coisa na caixinha, tá bom? Que eu paro, explico, porque isso aqui não é uma pregação onde você só me escuta, aqui é uma sala de aula, tá? Eu sou chamado para ensinar vocês. Então, é muito importante que vocês ganhem essa clareza de coração, porque Jesus chega a dizer o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o único jeito de Satanás destruir o povo de Deus é mantendo ele na ignorância. Enquanto o diabo fizer você pensar que isso é indiferente, que isso não faz sentido, que isso não é de Deus, etc, 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 ele vai literalmente ter vantagem sobre você e fazer coisas que você não vai saber como repelir, porque você não pensa que vem dessa direção. Então, o grande
O grande cerne dessa questão é que se eu consigo entender a respeito de tempos e estações, eu começo a andar espiritualmente na lacuna que o Senhor me abre para caminhar. Então, irmãos, nesse período, o que o Senhor tem para nós? Essa liberação, bem como toda liberação divina, ela precisa de uma conexão. Então, por exemplo, quando Deus quis salvar essa dimensão, o que ele fez? Ele enviou o Messias. Quem é o Messias? É o Verbo encarnado. Agora, olha que interessante. Deus profetizou por intermédio, né, da boca do próprio Deus, né, quando disse lá em Gênesis, disse a serpente, o filho da mulher vai pisar na tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O próprio Senhor estava proferindo as palavras e depois veio por intermédio de Abraão, de Noé, depois você vê outros profetas falando, Abraão, Isaac e Jacó, você vê a galera profetizando a vinda do Messias. Então, todas essas palavras, elas são liberações cósmicas que estavam na dimensão superior, até que, no devido tempo, o Senhor encontrou um tabernáculo chamado Jesus. O Jesus é o recipiente do Messias. E aí, o Senhor materializou o Messias dentro do Jesus, ou em forma de Jesus, para você entender. E esse Jesus, ele expressava, ele mostrava como o Messias se conduzia no reino espiritual. Aí, o que acontece? O versículo áureo da Escritura: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, olha que coisa interessante. A demonstração de amor de Deus é um ato de doação. O Senhor materializou o seu amor. Ele mostrou na terra como ele faz. Então, para que eu acesse a dimensão temporal de Deus, eu preciso ter uma conexão material com isso. Por isso, a primícia é dada neste dia. Imagina que você põe a semente e Deus traz a unção. Ali casa-se o seu movimento com o que Deus disse. E Deus materializa para cá aquilo que ele libera nos céus. Não é que você tem que dar as coisas, mas é que é um princípio cíclico de tempo e modo. Então, tem coisas que você só vai receber em determinados tempos. Tem coisas que você consegue produzir. Porque você tem a informação e você sabe como materializar aquilo. Até aqui, irmãos, alguma pergunta? Tá claro até esse princípio de conversa aqui? Legal, vou seguir. Então, irmãos, olha só. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nesse período, o Senhor, ele sempre se antecipa. Tem em mente, não sei se você já reparou, se é a primeira vez que você começa a ouvir de tempos e estações, mas o Senhor, ele sempre se antecipa ao calendário do maligno. Você pode ver que hoje, atualmente, nós estamos sob a regência do signo de Aquário. Ao mesmo tempo, nós estamos já transicionando de tribo. Nós tivemos a influência agora, eu esqueci qual era a tribo que influenciou esse mês que passou, se alguém lembrar, me escreve aí, por favor, eu esqueci o nome da tribo anterior. E a desse mês nós estamos indo agora para a tribo de Ásia. Então, o mês ainda vai virar e o signo só vai mudar lá no dia 20 de fevereiro, mais ou menos, que vem o signo de Peixes, que existe um trono por trás, e que existe uma influência por trás, e que o Senhor já nos está preparando para resisti-la. Então, perceba que o calendário do Senhor, ele se move de outro modo que o calendário das trevas, porque o Senhor quer preparar você para o que há de vir. Então, onde eu quero chegar com você aqui, ó? Vamos abrir aqui, ó. Agora eu vou para o slide. Vamos lá. Irmãos, o que aconteceu no período de Shevat aqui? Esse mês de Shevat, irmãos, é exatamente o mês que antecede a entrada na Terra. Então, o que é interessante nisso? Moisés ensina Deuteronômio ao povo. Eu não sei se os irmãos já se atentaram, mas o livro de Deuteronômio, ele é um reforço da Torá e uma explicação dela. Ali, o Senhor está trazendo, por meio de Moisés, não somente a lei, mas ele está explicando como funciona a lei e está dissecando algumas coisas que eram relevantes para que o povo viesse a conhecer o Senhor. E mais um detalhe. O povo havia pecado com relação ao bezerro de ouro.
Então, eles estavam num processo de purificação, de arrependimento, e Moisés estava mostrando para eles como que isso deveria ser reparado, sem necessariamente lançar em rosto deles o que eles tinham errado ou onde eles tinham errado. Então, por exemplo, Moisés começa aí, ó, você consegue ver no slide, a ensinar a respeito de Deuteronômio no dia 1º de Shabat, do 40º ano do Êxodo, irmãos. Então, olha só, era o último ano que eles ficariam no deserto ali, e ele terminou em 7 de Adar, para você ter uma ideia. E existe um outro ponto, né, que é o que eu estou dizendo aqui, ó, o ponto 2. Tempo de reforço e explanação da Torá. Então, Moisés reforçou os pontos e usou o período para correção da rota, já que eles estavam próximos à Terra Prometida. Então, onde eu quero chegar com isso, já vou abrir para quem levantou a mão. Se você perceber que de tempos em tempos o Senhor começa a te dar indicadores e sinais daquilo que você tem que corrigir, e você faz isso a tempo, você entra na terra. Se você não consegue reparar isso a tempo, você até entra na terra, mas você tem os dias contados para sair de lá. Porque para você entrar na terra, você precisa se conduzir de acordo com a palavra. Para você se manter na terra, você não pode sair da palavra. Tá bom? Quem levantou a mão, pode fazer a sua pergunta. Eu vi que alguém levantou a mão aí, fez um barulhinho. Ou foi sem querer que alguém levantou a mão aí? Ou foi no chat que veio o barulho aqui? Tevete? Ah, tá. Hoje não que falou aqui. O mês que passou, sim, foi Tevete, mas o mês que nós estamos é Shevat. Eu queria saber a tribo que influenciava no mês passado. É isso aí que eu esqueci agora. Mas também não vai fazer diferença agora. Vamos seguir aqui com o nosso assunto aqui. Então, o que a gente precisa entender? Esse período, irmãos, onde Moisés está reforçando a lei, é exatamente o período onde ele vai morrer. Ele ensina, ele não entra na terra, porque mesmo Moisés, com toda a sabedoria, com toda a intimidade, com toda a proximidade que ele teve com o Senhor, ele cometeu um erro. E a Escritura diz que aqui muito é dado, muito é cobrado. Na medida em que ele tinha, ele foi punido no erro. Então, onde eu quero chegar, irmãos? O Senhor está nos preparando para esses últimos dias como luzeiros, como pessoas que serão sinalizadoras para as pessoas que sairão, escuta o que eu estou te falando, pessoas que sairão das grandes igrejas procurando alimento. O Senhor vai sacudir esses lugares grandes, porque existe um povo que está refém de uma teologia, de um espírito greco-romano, que não dá vida aos corações, mas somente informa as mentes. E o Senhor está preparando pessoas forjadas na sua palavra para ensinar o caminho e guiar o povo para a terra. E exatamente neste ano, irmãos, nós estamos em 2025, o número, a gemátria, né, nós vamos entrar aqui no próximo slide, você vai ver, embora eu não fiz do ano, você vai ver aqui, ó, deixa eu te mostrar. Nós vamos falar um pouquinho sobre os números. Eu só consegui fazer 3 slides que eu estou aprendendo ainda, viu, irmão? Mas depois eu vou fazer algo mais bonitinho para vocês na próxima. Mas já é como é que fala? Já ficou bem legalzinho aqui, eu já gostei do que eu estou vendo aqui. Tá, vamos lá. O que eu quero trazer para vocês aqui? A gemátria do número 9 deste ano é o mesmo do calendário judaico. Se você for olhar, se eu não me engano, é 5.785 ou 86 agora. Me ajuda aí, Julião. É 5.780 e quanto ano? 85. Quando você faz a soma, 5 mais 7 são 12, mais 8 são 20, mais... É isso mesmo? Mais 5 dá 7. 2 e 7, 9. Tá certo a minha conta? 5 com 7, 12, com 8, com 5. Agora eu baguncei minha cabeça. Mas, independente de tudo, irmãos, eu quero... Cadê aqui, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. 5 mais 7, mais 8, mais 5. Essa é a conta. Deixa eu abrir aqui pro livro. Ó, tá aqui, ó. 5 mais 7 são 12, mais 8 são 20. Mais 5 são
25. 2 e 5, 7. Então, nós temos dois números. No calendário hebreu, que é o calendário espiritual, irmãos, nós temos o número 7, que é o número da perfeição de Deus, quando Deus termina a criação. Então, ali, ele fecha algo. E no número 9, nós temos a questão de um recomeço. O 9 é algo que começa, é algo novo, é o tempo de dar vida, por exemplo. Uma mulher fica 9 meses grávida, para você entender. Então, é um tempo de parir, ou seja, a terra, irmãos, nos últimos dias, Jesus fala sobre dores de parto. Agora, o que está para nascer, irmãos? Duas coisas, tanto a manifestação do anticristo, quanto o retorno do Messias. Então, a terra está para parir algo. Então, nós temos dois números para a gente entender. Temos o número 7 e o número 9. Então, o Senhor fechou um ciclo e agora algo está começando, e nós temos o número 9, que esse é um número para os satanistas, esse pessoal da alta magia, da elite aí, é um número muito específico. Geralmente você vai ver, Satanás tinha 9 pedras no seu peitoral, né, nas suas virtudes, mas não é um assunto para hoje aqui. Então, olha só, vamos seguir aqui, ó, para falar um pouquinho dos números, para você entender e acompanhar comigo aqui, ó. Existe uma ciência bíblica antiga chamada Gemátria, a qual se estuda a matemática das palavras, e cada letra em especial, mas não exclusivamente as do alfabeto hebraico, possuem um valor. Sendo assim, pode-se alcançar segredos por intermédio de cálculos, que é mais ou menos o que a gente estava fazendo aqui. Então, neste mês, o que a gente tem? 11º mês, ou mês 11, o mês de Shevat, ele é representado por esse número, né, porque ele é o 11º mês. Agora, o que é interessante, para a gente entender a conexão entre os meses? O número 10, que era o mês anterior de Tevet, ele representa a realização e a completude. Mas o 11, irmãos, ele transcende todos os níveis anteriormente mencionados. Ou seja, o Senhor há de abençoar mais do que o suficiente. Você fala, por que, Tony, que Deus há de abençoar? Porque o mês de Tevet era o mês da manifestação da bondade do Senhor. Então, se ele vem nessa transição do 10 para o 11, significa que esse mês existe uma potência. Aí, Tony, mas de onde você tira isso? Segue pela bênção de Aser. Vou abrir aqui para você, ó, Gênesis 49, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Gênesis 49, irmãos. Quando Jacó está abençoando os seus filhos, olha o que ele fala para Aser aqui, ó. 49, versículo 20. Aser, seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Então, olha que coisa forte, irmãos. O seu pão será abundante. O que ele está falando? O que é pão, irmãos? Pão é comida, é fartura, é alimento. Jesus chega a dizer, né, nem só de pão viverá o homem, mas aqui está sendo mencionada a liberação de pão. Ou seja, nós estamos na estação espiritual do inverno. Então, o Senhor há de enviar provisão, o Senhor há de surpreender você, o Senhor há de mostrar para você que existem caminhos no deserto e rios no ermo, nos quais Ele prepara para o seu povo. Então, embora o mundo, irmãos, caminhe de mal a pior, e eu postei ali nas enquetes do Instagram, não sei se vocês viram, se vocês notaram que parece que a atmosfera está meio pesada, o clima está meio esquisito, vocês chegaram a ver isso aí lá? Se você chegou, né, vou até pedir para você, sempre que você vê, você participa para você me ajudar lá no engajamento, nas coisas, porque a plataforma reconhece como conteúdo relevante quando alguém põe o dedinho lá. Então, por que eu perguntei isso? Porque, irmãos, existe várias coisas acontecendo. Por que mas o que isso tem a ver com o tempo? Tem tudo. Porque nós estamos aqui. Existe o que é para a direita e para a esquerda. Isso aqui eu preciso reforçar sempre. À direita existe a criação e o padrão do Senhor. O Senhor tem um padrão, ele criou isso, e isso funcionou harmoniosamente até Satanás corromper tudo e vir aqui contaminar o homem também. Então, o que aconteceu? Ele criou um governo espelhado de esquerda, para você entender aqui. Então, Deus tinha um governo com um sistema, o diabo criou outro governo com o mesmo sistema, baseado na mesma lei, mas tirando proveito de um outro lado. Enquanto Deus beneficia o homem por meio da obediência, Satanás, ele prejudica o homem e tira benefício para si por meio da desobediência do homem. Então, ele precisa que o homem erre. E qual é a moeda de troca que ele usa para que o povo venha a se corromper e lhe entregar a vida que a palavra promete àqueles que lhe obedecem, né? Como ele faz isso? Ele entrega prazer.
Agora, olha que coisa interessante. Nós estamos recebendo uma unção agora para que nós venhamos atravessar uma estação que é a festa mais poderosa das trevas. E muita gente pensa que é o Halloween, que é Dia dos Mortos, mas não é não. Se você for olhar, é o Carnaval, irmãos. O Carnaval está aí no mês que vem. E se tem gente que libera energia sexual e essas coisas todas, e as entidades são muito fortalecidas por causa do sangue humano, por causa da promiscuidade, e depois, irmãos, vira um boné velho esse assunto aí. Porque muita gente não sabe, mas a energia sexual, irmãos, é a energia mais poderosa que existe para o homem administrar. Então, quando ele faz isso, ele gera uma pessoa. Uma pessoa é uma vida, é um mundo. Ali, irmãos, é algo muito poderoso, porque o que o Satanás mais quer é a alma do ser humano. Por quê? Porque ele foi desconectado de Deus e ele precisa comer do pó da terra. O ser humano foi feito do pó da terra. Então ele precisa se alimentar dos erros do homem. Mas para ele poder se alimentar dos erros do homem, ele tem que induzir o homem ao erro. Ele tem que tentar o homem. E o homem precisa querer aquilo que ele está sugerindo. Então ele sonda o homem, ele observa o homem e coloca diante do homem algo para o homem transgredir. Então, nesse período, essas frequências de trono, irmãos, vão mexer com ira, vão mexer com abandono, vão mexer com as emoções, porque o inverno, irmãos, ele mexe muito com as emoções. O inverno espiritual, tá? Nós estamos aqui ainda no verão, mas no espiritual nós estamos no inverno. Inverno é uma estação onde parece que, onde não tem festa nenhuma, só tem Rosh Kodesh, você não vai ter nada para você celebrar em termos espirituais. Então, parece que as coisas são diferentes nesse período e as frequências, elas se conectam poderosamente com quem não tem discernimento e com quem não percebe a importância das suas ofertas. Deus remiu a terra como oferta. Se você for olhar o Antigo Testamento, irmãos, o Senhor dedica muito tempo falando de ofertas. Olha Levítico, olha Êxodo, olha o próprio livro de Gênesis. Se você for olhar a base, é muita coisa sobre esses assuntos. Aí, até para você fazer o tabernáculo, irmãos, nós fazemos com ofertas. E eu quero te entender isso, porque no final das contas, qual é o teto? Qual é o objetivo do Senhor? É administração energética. Pergunta, tá? Quem aqui, sangue branco, é isso mesmo, que está escrito aqui, né, que o Girão comentou. Qual é a... Vocês entendem, irmãos, que quando eu falo de administração energética, tipo assim, eu gostaria que alguém falasse algo para mim aqui. O que é isso? Qual é o papel? Vocês entendem que o sacerdote tem um papel de administração energética? Vocês concordam comigo? Vocês discordam? Alguém tem algo para falar diferente do que eu estou dizendo? Livre está de acordo? Joia? A Aline, se quiser falar alguma coisa, Aline, você pode falar, porque a primeira vez que você participa conosco, eu não sei qual é o seu nível de conhecimento. Então, me diz uma coisa, para você, quando eu falo sobre administração energética, para você isso é algo claro, ou você tem algum tipo de dúvida ou questionamento sobre isso? Se você não puder falar, escreve para mim no chatzinho, por gentileza. Você, a Irene que está para cá, que faz um tempinho que não escuta algo sobre esse sentido aí. Enquanto vocês respondem, eu vou dar sequência aqui, tá bom? Seria como? Tá, legal. Imagina o seguinte, o reino espiritual, ele é um reino invisível. E ele é um reino que contém configurações. O que é isso? Note, Deus criou o dia e o dia ele tem um funcionamento. Como funciona o dia? Logo pela manhã, o sol se levanta, depois ele faz um caminho, depois ele se põe, depois ele troca de lugar com a lua, aí no dia seguinte, nasce o sol de novo, passa o mesmo caminho, se põe, a lua vem e assume o seu lugar. Então, o que é isso? Isso é um padrão. É um padrão de funcionamento da natureza. Então, Deus estabeleceu isso e a coisa funciona exatamente do jeito que ele determinou. Agora, Tony, o que é isso? Isso é uma lei. Deus estabeleceu leis que regem esses luminares aí. Mas o que isso tem a ver com a energia? Tudo. Porque no invisível, tudo é energia. Então, por exemplo, o que é essa caneta? Essa caneta é um aglomerado de átomos, ou seja, isso aqui é energia condensada. No reino espiritual, a energia é expandida, ela é livre.
No reino natural, a energia ela é condensada, ela é apertada de modo que ela representa isso aqui. A gente pode tocar e pegar. Então, por exemplo, essa caneta é uma energia, esse celular é energia, o livro, papel, roupa. Eu e você somos um aglomerado energético. Então, o que nos mantém juntos? O que mantém, por exemplo, meu braço colado, você vê tudo bonitinho, as mãos, os dedos? O que mantém isso junto? A palavra de Deus. O dia que Deus disser cesse a criação material, acabou. Tudo vai voltar a ser o que era. Tudo vai voltar a ser energia. Então, é aqui que a coisa se manifesta. Então, por exemplo, o que é isso aqui num outro nível de pensamento agora? Essa caneta, ela é a ideia de alguém. Alguém pensou nessa caneta, alguém idealizou essa caneta. E essa idealização fez essa caneta vir a existir para esse plano. Se alguém sumir com todas as canetas iguais a essa, e o projetista, a pessoa que imaginou continuar viva, ela consegue fabricar novas canetas. Então não basta sumir com as canetas materialmente, é necessário apagar a mente daquele que criou o projeto. Então, para que a energia se manifeste, precisa haver um projetista e alguém que crie, alguém que torne isso um movimento. Então, todo movimento meu, ele libera energia. Ele faz algo, ele traz uma resposta. Ficou claro aqui, Aline? Ou ficou alguma pergunta? Irmãos, alguém... lógico, a maioria já está comigo há mais tempo. Irene, ficou claro? Compreendeu? Então, tudo, o seu dinheiro, a sua roupa, o seu tempo, tudo é energia. Só que eu não vou ter tempo de falar de tudo agora, mas o sacerdote... por exemplo, Aline, você já participou de alguma outra religião? Já foi da Umbanda, da Quimbanda? Né, alguma religião parecida com essas? Mas você sabe como funciona? Essas religiões, Aline? Ou tem alguma ideia? Mais ou menos. Se você for olhar, eles também têm os calendários deles. Inclusive, o calendário gregoriano, ele foi estabelecido com finalidade de culto a outras divindades. Porque o calendário ele serve para 3 coisas. Ele serve para culto, ele serve para colheita e ele serve para plantio. Então, você sabendo a estação certa, você planta, você sabendo a estação certa, você colhe, e você sabendo a estação certa, você cultua. Agora, o que é interessante nisso? O que é para a direita e para a esquerda. Satanás criou um governo antagônico, onde ele se move e tira os benefícios para si por intermédio do pecado do homem. Por quê? Salmo 119, 115. Os céus são os céus do Senhor, e a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, o Senhor não interfere na terra se não for por intermédio de um homem. Esse homem principal, por exemplo, é o Messias. Agora, nós somos o corpo do Messias. O que é isso? Se nós nos ligarmos a ele, nos conectarmos a ele progressivamente, cada dia mais, como fazendo isso? Guardando seus mandamentos. A palavra hebraica para mandamento é mitzvah. Mitzvah, na etimologia, é conexão. Quando você vai estudar o significado da palavra mitzvah, que é cumprir o mandamento, é conexão. Então, para cada mandamento que você cumpre, é uma área da tua vida que se conecta a Deus. Depois mais um, daqui a pouco você está totalmente conectado ao Senhor em todos os níveis. Logo, você está apto a responder o cabeça e o cabeça a te devolver os seus pensamentos. Então, como nós somos criados reis e sacerdotes, nós devemos crescer na graça, que é o poder interno, que dá vida ao coração, e no conhecimento de Deus, que é quando você externaliza o que você é. Porque o Messias, irmãos, ele se comportava por intermédio do Cristo. Ou seja, o Cristo revelava o Messias na sua conduta. Cabe a nós, então, revelar esse mesmo Messias. O apóstolo Paulo chega a dizer, Cristo em vós, a esperança da glória. Os homens precisam ver o Messias em nós. Porque o mundo não precisa de um bom exemplo, o mundo precisa de vida. Jesus não é só um bom exemplo, ele é rei dos reis e senhor dos senhores, ele é aquele que configurou a vida, ele é o criador e doador da vida. Então não se trata de fazer o que é certo somente, mas trata-se de se tornar quem de fato você é e ainda assim influenciar pessoas.
Então, nesse período, irmãos, de tronos, de portais, Satanás leva a sério. Você pode ver que tem dia das bruxas, você pode ver que tem dia dos pais, dia das mães, você pode ver que tem Natal, dia dos namorados, dia de não sei o quê, dia de não sei o que lá. E todos esses nomes não existem na Escritura. O Senhor não ordenou que isso fosse feito, mas ele ordenou algumas festas que fossem celebradas, e nessas festas, determinados alinhamentos temporais entre céus e terra aconteceriam, e ele dava instruções sobre o que deveria ser feito. Hoje é o dia em que ele ordenou que as fossem entregues. Então, por exemplo, qual que é a base bíblica? Se você for olhar, Números 10, 10, vou dar um exemplo aqui, vamos ler um texto. Números capítulo 10, verso 10, o texto fala assim: da mesma sorte no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses. Hoje nós estamos num princípio de mês, embora no calendário gregoriano estejamos num fim de mês. Também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão lembrança perante o Senhor vosso Deus. O que é lembrança? Quando você age espiritualmente deste modo, o que é isso, agir espiritualmente deste modo? Toda vez que você pratica a palavra, é uma ação do teu espírito, não do teu corpo. Vou repetir. Toda vez que você guarda a palavra e você pratica ela, quem está se movendo é o teu espírito e não o teu corpo. O seu corpo, ele reproduz a identidade espiritual que você carrega. E quando você faz isso, você move os céus em seu favor, e o Senhor diz que ele vai se lembrar. Ele diz que isso produz uma memória. Então significa que esse ato deixa uma lembrança diante do Senhor, que é ensinado lá em Malaquias 3,18 sobre os livros memoriais. Ele deixa uma mensagem a seu favor de que no dia em que ele marcou uma festa, você compareceu. Então, o Senhor olha a sua conduta, o Senhor olha as suas ofertas, o Senhor olha o seu estilo de vida, e lá, nos livros memoriais, ele lembra-se de você. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? É que nesse período, irmãos, Satanás faz o que ele pode para corromper o que Deus dá valor, e deste modo, ele puxa para si o valor que Deus receberia na tua obediência. Então, se Deus manda você entregar uma coisa, você diz, não entrego, você não vai ficar com aquilo para você. Você vai entregar a Satanás, que chega diante de Deus e fala, a pessoa rejeitou a tua palavra, então eu vou me apoderar disso. E o Senhor permite por causa da transgressão. Deus é justo até com o diabo, irmãos. Às vezes a gente acha que Deus nos protege das coisas, mas o Senhor não protege o homem da transgressão. Se você transgride intencionalmente, você está dando lugar ao inimigo. Ou melhor, você está revelando que o inimigo tem acesso às tuas bênçãos dentro de você. Aí você fala, mas como assim? Eu não dou lugar para ele, eu já me converti, eu nasci de novo, eu não tenho demônio. Irmãos, todo crente tem demônio. Aliás, o que mais tem é os crentes. Porque quanto mais ele nega, mais ele revela o que tem. Então, aonde eu quero chegar? Exatamente. O senhor não pode contar a sua palavra. Então, aonde eu quero chegar aqui com vocês? É que nesse período, essas frequências que vêm dos tronos, elas ativam as minhas dores, as minhas feridas, as minhas carências, para que eu venha me conduzir de acordo com o que eu vejo, ou de acordo com os 5 sentidos. Tato, olfato, visão, audição e paladar. Então, por esses 5 caminhos, Satanás me seduz e me engana, mas existe um 6º sentido, vou colocar isso entre aspas, chamado fé, que é quando não tem nada a ver com o que eu sinto, eu simplesmente sei o que eu tenho que fazer e eu faço isso, e meu espírito se desloca a mais um chão firme chamado Palavra de Deus. E lá nesse chão firme, o Senhor envia sua provisão sobre a minha vida, sobre aquela geografia espiritual na qual eu pisei, negando a força dos fatos, das emoções, da opinião alheia e de toda e qualquer coisa que resista ao conhecimento do Senhor. O Senhor está me trazendo uma palavra ao coração aqui, ó. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10. Ô, Aline, qualquer pergunta pode colocar aí, viu? 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10. Esse texto eu fiz pouquíssimas menções aqui para os irmãos, mas agora é pertinente. 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 10, lá no versículo
4, deixa eu ver aqui. 10. Lá no verso 4 diz assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa palavra altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus significa o seguinte: o Senhor te dá a palavra, a altivez se levanta com contra-argumentação e vai dizendo um monte de coisa para o sim ou para o não, dependendo da instrução da palavra. Se a palavra ordena sim, a altivez se levanta dizendo não. Se a palavra ordena não, a altivez se levanta dizendo sim. Então, é disso aqui que Paulo está falando. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor, né, de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo? É você pegar e centralizar a sua decisão na palavra. Não importa se vai doer, não importa se você vai perder, não importa se corre o risco de dar errado, não importa o que os outros vão falar, não importa o que você está sentindo, você vai levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, você vai amarrar ele e falar, eu vou fazer custe que custar. O que é isso em outras palavras? O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é culto racional. É a mesma coisa. Você está se dando por oferta num ato de submissão. Vou repetir. Você está se dando por oferta num ato de submissão. E deste modo, você rompe, você vence. E o texto diz: e toda altivez se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, olha que forte. Quando você se submete a palavra, mesmo em meio à dor, ao sacrifício, o que for, essa unção que te ensina as coisas, ela passa a punir essas áreas da tua vida que te fazem pecar. Então, a unção se levanta contra as fortalezas, os sofismas e altivez, irmãos, e não tem quem prevaleça contra a unção do Senhor. Aí você dá lugar para o Messias agir, porque você está fazendo o que Jesus fez. Ele levou o corpo à morte. Então, quando ele leva o corpo à morte, a unção é liberada para vencer o inimigo. Aí sai o poder de Cristo para libertar você por dentro, para fazer você romper e se tornar mais semelhante a ele. Isso é muito poderoso, irmãos. Muito poderoso. Se você está entendendo o que eu estou falando aqui, você tinha que derrubar o irmão da cadeira e falar, acorda, irmão, sai do sono aí, em nome de Jesus. Vai. Ó, recebe essa palavra, eu estou brincando aqui, mas é para vocês entenderem. Isso aqui é pão fresquinho, irmão. O senhor acabou de me abrir isso aqui para vocês. Então, tenha em mente que o que você está ouvindo aqui, isso aqui, ó, é libertador. Libertador mesmo. Tá cheio de gente aí fora querendo fazer um monte de coisa, viver um monte de coisa, distraído com o tempo de Deus e vai perder o tempo do ciclo, porque portais se abrem, portais se fecham. Quanto mais cedo o portal se abre, mais largo ele é. Você já viu em filme de magia? Filme de bruxa, essas coisas assim, ó. Quando vai abrir o portal tá aberto assim, ó. Se eles demoram muito, o portal vai fazendo assim, ó. Você já notou, não? É perigoso perder. É a mesma coisa com Deus. Quanto mais rápido você se move, mais rápido você acessa aquilo e maior a chance de você obter algo. Então, é esse o nosso desafio, é entender os tempos e os modos de Deus, e aí você vai chegar no que Salomão disse. Há um tempo determinado para todas as coisas e um propósito para tudo que foi criado debaixo do sol. Então, nesse período, irmãos, o que o Senhor quer? Ele quer quebrar a influência do tempo nas nossas vidas. O tempo hoje, né, eu comentei no history lá no Instagram, o tempo, ele é consumidor, ou seja, ele consome, ele tira as coisas do homem, mas o tempo vindo do ano aceitável do Senhor, eu falava com a Claudete essa semana, na aula acho que na aula do Batalha Espiritual, nós falamos disso. O ano aceitável do Senhor, ele é aquele no qual o Senhor traz novidade de vida e uma influência reversa do tempo. O que é isso? A promessa em Joel é que Deus restituiria os anos que o gafanhoto consumiu. Então o Senhor quer devolver a vida que o tempo, por intermédio do gafanhoto, comeu. Então o Senhor quer devolver tempo de vida para você. O Senhor quer devolver coisas que ficaram retidas
em momentos que deveriam ter acontecido na tua vida e não aconteceram porque não acharam lacuna temporal para isso, não acharam lastro de obediência e discernimento para isso. Então, irmãos, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Agora, cabe a nós aceitarmos que o Senhor, ele não pede para nós coisas que ele não esteja pensando em nós. Ele não pede, agora eu quero sacanear o Junião lá, vou fazer ele fazer isso aqui, quero que ele faça isso, eu quero que ele se lasque. Não é assim que o Senhor faz. Sempre que ele te pede algo, irmãos, ele podia ter escolhido qualquer um da terra. Ele podia, por exemplo, às vezes o Senhor te pede para fazer uma coisa muito difícil. Você dá alguma coisa que você ama muito. Aí você fala, por que o senhor não pede para o fulano, para o ciclano, para o beltrano? Porque o senhor não está preocupado em quem tem para dar. Ele está interessado em quem ele quer promover. Irmãos, olha só como é que isso aqui é forte. Todas as vezes que Deus quer subir alguém de nível, vai haver um grande sacrifício. Todas as vezes. Jesus, até receber o nome que está acima de todo nome, ele teve que morrer e ressuscitar. Ele não recebeu o nome acima de todo nome antes da cruz, ele recebeu depois. Por quê? Qual é o princípio? Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Qual é o outro princípio? Para nós termos a chance que temos aqui embaixo, Jesus teve que morrer lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Então, não tem como haver promoção, não tem como haver nova etapa, senão a morte prévia. Você tem que saber que haverá momentos, e não serão poucos, em que o Senhor te pedirá sacrifícios. E isso não é voltado a finanças, viu, irmãos? Isso aqui pode ser qualquer coisa, e eu sou enfático nisso. O Senhor pode te pedir um relacionamento, ele pode te pedir um objeto que você tem muita estima, ele pode te pedir, às vezes, o seu emprego, pode te pedir coisas das mais variadas possível, porque ele sabe aquilo que você mais ama e que pode atrapalhar a sua comunhão com ele. Então, nesse período de portais, irmãos, o Senhor quer liberar para nós frequências para que nós desfrutemos de uma força de resistência e façamos frente às frequências do maligno. Agora, também não basta você dar a sua premissa no portal de Rosh Kodesh e achar que está tudo bem agora. Se você não cuidar do seu caráter, da sua obediência, se você não fizer a sua parte, pouco importa você entregar uma primícia. Porque não se trata só de dar ou de não dar. Existe a questão de você entender a importância de quem você é. Mas entenda que os princípios básicos financeiros, eles são estruturais para você conseguir romper nas coisas. Todas as festas, o Senhor pede ofertas. Por quê? Porque são energias condensadas que conectarão a unção que desce, a liberação que virá. Então, o Senhor, irmãos, nesse período, ele quer trazer para nós esse tipo de clareza. Vamos seguir aqui com a apostila, que tem mais um pouquinho aqui, ó, o slide. Então, olha só que coisa interessante, né? Nós demos uma volta, falamos de algumas coisas que o Senhor quis, e vamos voltar aqui, ó, sobre a Gematria. Então, nós estamos no 11º mês, né? O mês 11, que é o mês de Shevat. Agora, o que é interessante? Que, já falei sobre o Senhor abençoar mais do que o suficiente, né? O 2 agora, ó, o item 2 aqui do slide. O ministro desse mês, irmãos, é o Tsad. 90 é o número do Tsad. Tsad significa justo. Então, esta é a 18ª letra do Aleph Beit e é formado no seu desenho por duas letras hebraicas, o Yud e o Nun. Uma das representações do Nun é a palavra Onaá, que significa engano e fraude. Agora, que tipo de engano e fraude? São exatamente as impressões que nos causam o mundo material no que diz respeito à verdade e prazer, que é o que eu estava falando. O diabo, ele trabalha com a sua alegria, entre aspas, com o seu prazer, com o seu bem-estar, às custas da sua obediência. Então, ele quer te propor algo fora da palavra. Você não precisa guardar a palavra. Você não precisa fazer isso. Você só precisa ter satisfação no que eu estou te falando. Não, você merece ser feliz. Não, você nasceu para vencer. Irmãos, está cheio de pregador falando isso, é mentira. Jesus mandou o cara que não nasceu de novo morrer primeiro. Você não nasceu para vencer, não. Nasceu para morrer. Depois, em Cristo Jesus, nascer de novo. Aí sim, agora você é mais que vencedor. Agora você nasceu para viver e vencer. Do contrário, você está errado. Você está quebrando o padrão. O diabo, irmãos, ele quer manter as pessoas com as suas carnalidades nutridas. Ele quer manter as pessoas com o famoso pega nada.
Não, tem problema não, isso aqui pode, eu estou na graça. Por quê? Porque se você sai, abandona a Torá, os mandamentos do Senhor, você dá lugar para ele, ele é jurídico. Satanás, ele é o acusador, irmãos. Ele é o acusador. Nós temos Jesus como advogado, Deus Pai como juiz. Então você imagina, você acha que não tem lei nessa jogada? Você acha que eles estão brincando de tribunalzinho porque não tem nada a fazer no céu? Então, existe sim, se existe uma lei que abençoa, a mesma lei é que julga. Olha o que Jesus fala, João capítulo 5, versículo 39. João 5, 39, o texto fala assim, ó. Examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como creríeis nas minhas palavras? Então, olha como é forte que o Messias está falando aqui, irmãos. Ele está dizendo, sabe que essa palavra assim, ó, como crerias nas minhas palavras? A palavra grega aqui para palavras é rema. Então, Jesus está falando o seguinte, pouco importa eu entregar a palavra rema para vocês, se vocês só querem os benefícios da lei de Moisés. E são exatamente elas que vão julgar vocês, porque vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, Jesus está colocando o quê diante deles? Não adianta você ter a palavra para te dar benefício se ela não te dá vida. Porque você não tem vida porque está faltando justiça no teu coração. Porque ela está retida. Porque provavelmente você não nasceu de novo, ou porque provavelmente você não está dando espaço suficiente para ela te nutrir e te sarar. Então, irmãos, esses tronos, essas entidades liberam frequências na tua mente. Eu não sei se você sabe, mas a tua mente é como uma antena, e ela capta essas frequências de acordo com a mentalidade que você carrega como é que fala, mais consciente. Se você é mais carnal do que natural, você vai se pegar pensando coisas e coisas e coisas e coisas que vão te destruir. Quantas vezes você já não se pegou assim, você tá de boa, de repente, fala, nossa, olha o que eu tô pensando. Já viu que às vezes vem uns pensamentos e fala, meu Deus do céu, tá amarrado, não, Jesus, tô fora disso aqui. Já se pegou pensando coisa assim, ou só eu que penso essas coisas? Pois é, esse tipo de pensamento, irmãos, são pensamentos que vêm por meio de frequência. São pensamentos, às vezes, que tem os capetinhas dentro de você, assim, ó, que eles ficam mexendo nas suas emoções. Aí você fala, não, Tony, não tem capeta. Tem sim. Tem sim. Você quer que eu te provo? Você já viu que de vez em quando você tá bem, ó. Você tá vendo, você acordou bem, tá tudo dando certo, você tá feliz, fala, glória a Deus. Daqui a pouco parece que do nada você bate a tristeza lá embaixo. Já notou isso, não? Às vezes, do nada, vem aquela coisa, baixou, você estava feliz, o negócio desceu. Não aconteceu nada, ninguém te disse nada, ninguém brigou com você, você não viu nada, simplesmente o negócio baixou. Por quê? O capetinha chegou lá assim, ó, falou assim, ó, desligou a felicidade. Ele mexeu num lugar da tua alma que é dele. Falou, peraí que eu vou acabar com isso aqui que tá me incomodando. Ele ativou o interruptor lá, e lá bateu a tristeza. Por isso que é importante a libertação. Por isso que é importante o arrependimento. Aí agora, quer dizer então que que eu tenho capeta? Tem. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus mandou ir para todo mundo, pegar o evangelho e expulsar os capetas. Tem como sair. Se você não mandar ele embora, mas ele fica aí. Não, mas eu nasci de novo. Não tem problema, o capeta não habita na nova natureza, ele habita na velha. A velha não morreu, ela está viva aí ainda. Então existe uma guerra que disputa você. Por quê? Os céus são céus do Senhor e a terra deu ele aos filhos dos homens. O diabo precisa do teu corpo para fazer a desobediência dele. E o Senhor quer o teu corpo para servir o reino e manifestar quem ele é. Então existe uma disputa. E o que eles disputam? Seus pensamentos, seus sentimentos, mas acima de tudo, as suas vontades, porque vontades são tronos. Vontades são tronos. Então, o diabo ou o Senhor, eles podem se assentar no teu coração. E o teu coração é a tua vontade. Tudo que você quer fazer que concerne a palavra, é o Senhor quem te rege. Tudo que você não quer,
é outro senhor que te rege. Tem um senhor aí, mas não é o bíblico. Então, quem decide por nós, se sou eu, o Senhor tem lugar no meu coração. Agora, se é o diabo, como assim que o diabo vai decidir em mim? Ué, se você negou a palavra, você acha que a rebeldia vem de onde? Existe uma nova natureza e existe uma natureza velha. A nova é forjada segundo a palavra de Deus. A velha, quem configurou, foi o Satanás, viu, irmãos? O capirotão. Ele lá digitou lá assim, eu vou instalar o Windows na Ana. Aline, né? Vou colocar aqui, era a Aline. Aí instalar o programa assim, a Aline vai reclamar todos os dias. Aí tá lá todo dia a Aline. Aí daqui a pouco a Aline se arrepende, nasceu de novo, entende que memorar é pecado, aí ela vai se entregando ao Senhor, daqui a pouco a Aline torna-se grata. Aí o Senhor foi lá e removeu, lá formatou a Aline, né, e instalou o sistema do Windows. Então, eu estava falando hoje pela manhã lá no mercado. Existem dois sistemas, irmãos. Existe o Linux e o Windows. O Linux, entre aspas, tá? Isso aqui é só uma brincadeira, é do capiroto, e Deus vai e instala o Windows, que é a sua nova natureza, e aí você funciona bonitinho. Exatamente. A carne, ela é o santuário do capiroto, o santuário das trevas. Por isso que Jesus fala, eu vou destruir esse santuário e em 3 dias eu reerguerei. Então, tem até uma aula, 2 aulas sobre isso lá na comunidade, que é quando a gente fala do ego. É tremenda aquelas aulas lá. Então, o diabo habita no ego da gente, irmãos. Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu quero caminhar com vocês aqui, nós vamos passear já já. O que é interessante aqui, ó? O ministro do mês é o Tzad, né? O número 90, ele significa justo. O que eu estava falando aqui? Detalhe. Qual que é a ideia do Senhor? É tornar você justo. Em Cristo Jesus, nós somos justificados, então nós recebemos uma justiça. Então, qual que é o período qual que é o sistema desse período? O que o Senhor quer fazer? Ele quer revelar você como justo. Eu não coloquei aqui no slide, irmãos, mas esse é um período que existe o julgamento das árvores, segundo a cultura hebraica. As árvores são julgadas para decidir quem vai ser e quem não vai ser frutífero. E por que isso é importante? Porque no reino espiritual a palavra fala que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Então, em alguma medida, isso nos afeta. Se nós dermos frutos, nós colheremos algo, porque o Senhor, ele devolve aquilo que ele semeou em nós. Então, se ele plantar algo em você e você devolve para ele, ele vai plantar mais em você. Se você não devolve para ele, ele precisa cultivar a terra, ele tem que quebrar, tem que moer, tem que esmagar, até ele poder plantar de novo. Entendeu? Mas vamos lá, vamos seguir aqui, ó, ponto 3 do slide aí, ó. Porém, o Yud, que é o intelecto divino, acrescentado ao Nun, acrescentado ao Nun para nos ensinar que não é bem assim. Existe algo mais verdadeiro divino para que nós foquemos. Então, ainda que você esteja vendo a sua situação como difícil, porque o diabo está procurando prender as pessoas no passado, nós ainda estamos no mês de janeiro, e janeiro, ele é consagrado ao mês de ano, ao que capirotão Jonas, né? Janus, o diabão aí, o bobão, ele tem 2 faces. Não sei se você já viu a imagem de Janus, irmãos, eu não separei aqui, porque eu não imaginei que ia falar dele. Mas ele tem uma face para frente e uma face para trás. Ele faz você olhar para o futuro e faz você olhar para o passado. Então, não tem como você olhar nas 2 direções, porque você não consegue focar em algo. Ele vai sempre estar lembrando você do seu passado e isso vai impedir você de, embora você veja o futuro, você não consiga acessar e nem caminhar em direção a ele. Então, nesse período, é essa frequência que atua sobre as pessoas. Então, as pessoas estão com medo, estão inseguras, estão preocupadas, estão completamente assim, à mercê das circunstâncias de um governo, irmãos. E nós, ainda que estejamos em alguma medida sujeitos ao governo, o nosso governo supremo é o Senhor, é o seu reino. O reino espiritual não está em crise. O reino de Deus não está em crise. Então, o Senhor tem vida para nós, e essa vida é tão poderosa que ela não depende de circunstância nenhuma. Ela transcende isso, mas isso não é uma mágica, não é o que eu falo para você hoje aqui, amanhã você está bem, está zen, está tudo bem, não, isso é um processo, porque as suas dores, irmãos, são evidências dos locais de disputa da tua alma. Todo lugar em você que dói quando você precisa praticar a palavra, são áreas da tua vida que estão nas mãos do inimigo, e ele sofre dano todas as vezes que você tenta praticar. Por quê? Porque a obediência à palavra julga a desobediência. Lembra que nós lemos 2 Coríntios 10:4? Quando você pratica a palavra e sujeita-se ao Senhor, aquela área é julgada. Então é poder de Deus que vai naquela área, até você ser transformado. Por isso é constância, perseverança. Então tem muita coisa para falar aqui,
Mas eu não vou conseguir tempo para tudo isso, e eu já quero caminhar aqui para esse fim, fazermos a ceia e abrir para perguntas para vocês. Então, olha só, o último texto aqui, o último detalhe do nosso slide aqui, o ponto 4. O nome de Tzadik, né, que é o nome que significa justo, ele é um líder e mestre de uma geração, também chamado de Rebbe, cabeça do povo judeu. Ele dá vida, nutrição, direção ao restante do corpo, mas também ele sente as suas necessidades. Agora, Tony, o que isso tem a ver? É que o ministro desse mês, irmãos, é o Tzad, que é o ponto 2 ali, que está ali no slide. Por que isso é importante? Porque esse período é um período que Deus quer liberar justiça. O mês passado, eu lembrei o nome da tribo, é a tribo de Dan. A tribo de Dan é a tribo onde se executa o julgamento, né? Foi dado a Dan o poder de julgar. Então, há um julgamento que acontece debaixo da influência de Dan, e agora o Senhor vai declarar justiça, e é aqui que as coisas vêm. Então, esse é um período de você comer bem, esse é um período de você ver fartura, esse é um período onde você pode, irmãos, e deve, pela sabedoria do Senhor, pegar esses recursos, essa condição que o Senhor vai te dar, e repartir, e semear, e instruir, e preparar pessoas, porque o Senhor tem para nós essa responsabilidade. Tá bom? Então, para eu fechar essa aula aqui e a gente ir para a parte da ceia, onde que nós precisamos nos atentar, irmãos? Essa festa que vem agora, você tem que tomar muito cuidado, muito mesmo, com tentações, com complexo de inferioridade, com rejeição, com quebra de aliança. Cuidado. Cuidado com os pensamentos que Satanás pode colocar na mente, na sua mente, com relação às pessoas que estão te ajudando. O diabo ama separar relacionamentos promissores. Esteja muito atento a isso. Saiba que o Senhor, ele tem para você novidade de vida, ainda que você sinta o contrário, ainda que você não consiga ver como. O Senhor é muito maior do que a sua capacidade de deduzir as suas formas de ação. Beleza, meus irmãos? Vocês foram abençoados nesse tempo aqui? Glória a Deus. Podemos ir para a ceia? Vocês prepararam a ceia? Quem está com a ceia aí? Pode pegar sua ceia aí. Quem não tiver, tem aí 2 minutinhos para você ir buscar. Tá bom? Vou esperar aqui. Vou pedir para vocês, por gentileza, né, se puder ligar a sua câmera para eu ver toda a sua beleza. Eu prometo que não vou ficar impressionado, não vou cair para trás da cadeira. Tá bom? Você já está vendo a minha, eu sei que você também não caiu. Então pode ficar tranquilo aí. Eu quero ceiar com vocês aí e tá olhando para vocês. Tá? Para não parecer que eu estou ceando com o meu computador, que não é legal. Vamos ter comunhão, pelo menos visual. Quem pode, né? Claro, você está num lugar que você não pode, então respeite isso aí. Mas se você puder, apareça aí, por gentileza. Eu sei que o celular da Irene também está uma bênção, ele não está querendo muito exibir imagens, então não se preocupe com isso. Irmãos, tem alguém que está buscando ceia? Não sei se está todo mundo aí. Digita 1 para mim, todo mundo que está aí, por favor, para eu saber que está todo mundo aí. E se faltar um aí, eu sei que tem alguém buscando. Olha lá, estou vendo o Junião, estou vendo a irmã Suri, estou vendo a Claudete, o livro digitou 1. Aline, você está por aí? Você vai participar da ceia? Você está com ceia? Você foi buscar? Como é que está aí? Não preparou? Tá bom. Não tem problema. Então, vai sem ceia mesmo. Eu vou ler o texto aqui, irmãos. E vou abrir aqui para umas perguntas aqui. Ó. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Aliás, no capítulo 11, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Rapidinho. Versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Senhor, eu quero abençoar o pão, quero abençoar essa noite esse pão, porque ele representa o teu corpo, e foi o Senhor que foi esmagado e moído por nós. O Senhor foi injustiçado para que nós fôssemos justificados. Então, muito obrigado, porque foi pelo teu sangue, pelas tuas pisaduras, pelo teu sofrimento que nós somos curados. Então, que a partir de agora, Senhor, nós venhamos a ingerir a ceia, o Senhor venha a nos avaliar, nos julgar, nos disciplinar e também nos abençoar conforme a tua palavra. Então, nós comungamos como o corpo do Messias. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode ceiar, irmãos.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, olha que interessante. A ceia é um instrumento de justiça. O Senhor não manda você ceiar só se você tiver santo o suficiente. Ele manda você ceiar para ele te avaliar por dentro, por meio da comida. E aí sim, ele explica que isso é para disciplina, para você não ser condenado. Ele não diz que nós devemos afastar as pessoas da mesa da comunhão. Então, que nós vamos orar aqui, tá bom? E vamos abençoar o cálice. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos esse cálice. É o cálice da nova aliança no teu sangue, e fazemos isso em tua memória. Assim como as primícias são memórias, o pão é memória e a ceia também é memória por intermédio do cálice. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós erguemos esses 3 memoriais na tua presença. E que o Senhor possa receber e lembrar-se de nós no dia em que o Senhor for julgar a terra. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós comparecemos e continuamos, Senhor, crendo na tua palavra e na tua vinda. Obrigado, abençoa a minha vida, os meus irmãos que hoje comungam comigo, que o Senhor possa executar cura, libertação, salvação, restauração, restituição, encher de esperança, renovação e tudo aquilo que a tua palavra promete, porque o Senhor diz que olhos não viram, nem ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, que é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então nós abençoamos o cálice e ceiamos em nome do Messias Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos cear, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a ceia é sempre um motivo de alegria, tá? Geralmente a gente vai nas congregações e as pessoas ficam depois, né, entram em momento de reflexão, não sei o quê. A reflexão, ela é antes da ceia. Depois da ceia é alegria, porque a ceia, na verdade, ela acontecia uma vez por ano, no dia de Páscoa, viu? Só que é um assunto para outro dia. Quero abrir agora para a gente fechar, irmãos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Você teve alguma dificuldade? Essa é a hora, tá bom? Vou abrir para todo mundo falar aqui. Eu vou começar pela Irene. Irene, não sei se você está me ouvindo bem aí. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode abrir o seu áudio ou escrever na caixinha, por gentileza. Quer compartilhar alguma coisa? Quer dizer algo? Para a gente fechar esse tempo aqui? Uhum. Bom, não sei se a Irene está me ouvindo, nem sei se ela está conseguindo escrever, porque o celular dela ela disse que estava uma benção. Então, não vou nem considerar aqui. Julião, quer falar alguma coisa? Foi claro? Ficou alguma dúvida? Você já notou alguma coisa daquilo que a gente conversou hoje durante a sua semana, aí, durante esses dias, ou está tranquilo? Como é que está aí? Fala, Tony. Fala aí. Boa noite, pessoal. Não, tá, para mim tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu notei melhora, né? Algumas melhoras aí. Não, Mas glória a Deus. com relação a hoje, eu tô tranquilo. Beleza. Ah, ficou clara a aula? Teve alguma dúvida? Não, Foi não, suave. tranquilo. Fechou. Aline, e você? Como é que tá? Como é que foi para você participar conosco? Aí foi sua primeira vez aqui? Ficou claro? Ficou muito confuso? Ficou viajado? Como é que é para você aí? Bom, a Aline, eu acho que ela vai escrever, não sei se ela vai falar. Se puder falar, Aline, só desativar, ativar o microfone, viu? Você aperta o microfone aí. Ficou claro? Compreendi a importância? Certo. Teve alguma dúvida ou não? Sobre energia, você quer fazer a pergunta agora ou você quer me chamar depois para eu te explicar?
Ah, tá. Certo. Então, conforme for, você pode escrevendo aí, tá? Enquanto eu pergunto para os irmãos aí, que depois eu volto para você se tiver mais alguma mensagem na caixinha. Claudete Neves, e você? Como é que foi aí? Ah, só uma dúvida. Você falou, né, que esse mês é mês de Janos, né? Não, nós estamos terminando o mês de janeiro. Sim, mas eu queria que você me explicasse de novo, que você falou que ele tem duas faces, que você olha para o futuro e olha para o passado. A face de Janus, ele é uma divindade que tem uma face para frente e uma face para trás. Tem duas faces na cabeça. Então, isso representa o olhar para o futuro, mas sem tirar os olhos do passado. Então, o que acontece? A tendência é que as pessoas elas fiquem paradas, porque elas não conseguem avançar, porque não conseguem esquecer o que viram no passado. Então, elas continuam olhando para aquilo. Então, ele trava as pessoas, eles mantêm elas inertes no medo, por exemplo, na insegurança, na incerteza. Então, esse é um dos tipos de frequência, ou melhor, dos efeitos da frequência que ele libera. Mas através desse período agora ou já terminou janeiro? Terminou janeiro, muda o ataque. Ah, tá. Era só isso. Livião, tá tranquilo aí, meu querido? Boa noite, pessoal. Tudo certo, sem dúvida não. Agora, sim, em relação a Janus, eu vejo que é um conflito entre a nova natureza e a velha natureza também, né? Esse cabo de guerra é intensificado, né? Aí vem na alma, né? Na mente, nos pensamentos, etc e tal, mas muito bom. Fechou. Irmã Sueli, acho que a irmã Sueli tá tão cheia da glória que tá até embaçando o negócio dela lá. Não, Tony, eu cheguei atrasada, né, do horário que eu fechei, cheguei aqui, então eu abri, não peguei praticamente nada sobre o assunto, já peguei na ceia. Tá bom, chegou para boa parte também. Tem importância. Amanhã nós conversa na reunião lá. Tá. Tá bom? Deus abençoe por aí. Gente, então é isso. Nós vamos fechar aqui. Eu vou parar a gravação aqui e nós vamos encerrar o nosso